Olá, seja muito bem-vindo a mais esta mensagem fresquinha dos altos céus para edificar tanto a minha vida como a sua vida. E hoje eu quero falar de um tema muito interessante: o legado de Jonatas. Será que Jonatas teria sido um bom rei? Ele queria o reinado para ele no lugar de Davi? Claro, estou falando de Jonatas, filho do rei Saul. Amém? Será que ele teria sido um bom rei, dado a história ali que ele seguia os princípios de Deus? É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Vem comigo e não vamos perder tempo. Vamos lá. Amados, o tema dessa mensagem é o legado de Jonatas. Eu achei interessantíssimo. Eu assisti uma série, eu não lembro o streaming, mas contava ali um pouco da história de Davi, até a sua ascensão ali de ganhar a batalha, de vencer a batalha contra o gigante Golias. Eu achei muito interessante, mas eu comecei a perceber um outro personagem. E esse personagem começou a me chamar a atenção pela sua postura. E claro, relendo o trecho na Bíblia, que é o que nós devemos fazer em qualquer circunstância, eu comecei a prestar atenção mais ainda os princípios de Jonatas, filho do rei Saul. Jonatas era impressionante, irmãos. Impressionante. Impressionante. A atitude de Jonatas foi maravilhosa para com Davi. E nós vamos falar isso de ponto a ponto até entendermos o legado de Jonatas para a minha vida e para a sua vida. A história de Davi todos já conhecem, ou se não deveriam conhecer, né? Davi foi um rei maravilhoso, foi o maior rei de todos os tempos. Davi foi de um pastor de ovelhas, né, ao maior rei da história. Quando nós falamos de Jesus Cristo, né, a sua linhagem, ela vem de Davi, né, Osana, ao filho de Davi. Davi foi impressionante, irmãos. Impressionante, era um homem segundo o coração de Deus, do próprio Deus. Quando ele foi ungido, eu tenho certeza que antigamente os reis eram ungidos, né, o rei foi ungido, no caso, ou o pensamento à época, devia ser um homem forte, compleição física avantajada, um homem ali que, né, vencedor de batalhas, a pessoa que estava pronta ali para qualquer situação. E quando o profeta, né, foi até a casa ali de Jessé, né, para poder ungir, né, um dos filhos dele, rei de Israel, amando de Deus, o profeta foi do mais velho ao mais moço e Deus não falou nada ao coração dele, nada, nada. Aí que o profeta falou: olha só, tem mais um filho, você está me escondendo. Separa de bestagem, porque Deus mostrou, há mais um filho aqui. Aí sim, que o pai dele falou: não, tem o mais moço que está lá cuidando das ovelhas, manda vir agora porque eu vou ungí-lo. E quando ele teve um encontro com Davi, meus amados, foi impressionante. Eu imagino a cena aqui, foi impressionante, né? Ali foi ungido o próximo rei de Israel. Lembrando que Saul, o rei Saul, né, estava em exercício, mas Deus já tinha ali tirado o poder dele sobre Saul. Essa história você pode ler um pouquinho mais tarde, beleza? Então Davi ele foi de pouco a pouco crescendo no reino, até que chegou a ocasião de enfrentar o gigante Golias. Olha só, um gigante estava lá e afrontando todo o exército de Israel, falando: seus bananas, vocês não são de nada, seus fracotes, seus franguinhos. E ficou ali dias, né? Até que chegou Davi, ou seja, a Bíblia fala, né? Davi poderia ser franzino, baixinho, tinha boa aparência, cabelos ruivos, né? Mas vamos aqui conjecturar que ele era estatura baixa ali, né? Franzino, né? Mais moço, entre adolescente, ali um pouco mais jovem. E ele falou: não, eu vou enfrentar esse camarada tá ficando maluco de falar contra o meu Deus. Entendeu? Jamais.
Meu Deus está comigo, eu vou enfrentá-lo. Eu fico imaginando que aquele povo todo, guerreiro, só tinha camarada, né, violento ali, já está acostumado com guerra, vai olhar para um adolescente, por uma visão dele, de repente até uma criança, né? Fala, rapaz, essa criança, ela dormiu mal essa noite. Se eu falar, eu falar, ó, esse camarada aí, ele tomou uma garrafada errada, entendeu? O que que esse menino tá fazendo aqui? Ele tá achando que isso aqui é brincadeira. Imagina que até o próprio Golias deve ter zombado de Davi. Eu não tenho dúvidas que isso aconteceu. Eu não tenho dúvidas. Então, mas Davi falou: olha, você vem para mim, Golias, com espada, com escudo, com lança, com magia, com o que for aí que você quiser falar aí, quiser agir, mas eu vou contra você, né, com o meu Deus, o Deus de Israel, e você vai cair na minha mão é hoje. Ele com a sua funda foi lá com uma pedrinha de ribeiro, foi, tuf, acertou a testa do gigante, pegou a espada de Golias, a própria espada aí que ele estava enfrentando o povo ali, chamando de franguinho, pegou a espada, cortou-lhe a cabeça e tá aí, ó. Essa história aí, pra você ver que a história de Davi foi uma história maravilhosa. Não é à toa que foi para mim. Eu acho que para todos, né, que conhecem essa história, o maior rei de Israel. E o maior rei da história, quiçá o maior rei da história. Enfim. Mas e Jonatas? Filho do rei Saul, o herdeiro natural ao trono. Já pararam para pensar como que Jonatas recebeu isso tudo? Ele percebeu que ali que Deus era com Davi, Davi era com Deus, saíam para as batalhas depois, e Davi sempre saía vitorioso. Jonatas não era menino, já estava acostumado. Só que tem uma coisa impressionante, irmãos. Jonatas ali, ele confiava em Deus. Apesar de Deus ter se retirado do rei Saul, Jonatas, ele cria em Deus, no Deus de Israel, né? O general, para ele Deus era o general, era aquele, o ser ali, sabe, que estava em todas as frentes de batalha, então ele sabia que ia sair vencedor, ele não tinha medo, né? Ele tinha Deus com ele, no coração dele, e é impressionante, né? Ele mesmo Deus sabendo, né, que Jonatas estava ali, né, o herdeiro natural ao trono, que temia ele, aprove a Deus escolher Davi. Porque Deus, ele enxerga o nosso coração. Ele não enxerga como eu vejo e como você vê. Ele enxerga além. Além. É o princípio, o meio e fim de todas as coisas. Então, será que Jonatas teria sido um bom rei? Eu não sei. Talvez eu nunca saberei. E, meus irmãos, para ser sincero, eu não quero nem saber. Porque eu não sou ninguém para discutir os desígnios de Deus para alguém. Mas eu sei que Jonatas foi fundamental para a vida de Davi. Me acompanhe. Vamos lá. Você sabia que assim que Saul percebeu que Davi estava ganhando as batalhas, estava ali percebendo ali que Deus estava com Davi, né, que Deus não estava mais com ele, já começou já a pensar, opa, peraí que o negócio parece estar mais embaixo, né? Eu acho que eu vou perder meu trono para esse camarada aí. Esse camarada quer tomar meu trono de qualquer jeito, né? Ele quer me destituir, vai ser a desonra, eu sou o ungido. E deu a louca em Saul. O cara ficou doido. Pensa no camarada maluco. Ficou doido, doidaraço. Ele queria tomar a vida de Davi de qualquer jeito, irmãos. E Jonatas foi o camarada ali que mais ajudou Davi a fugir do seu pai. Se ele quisesse, por orgulho, né, por entender que era um cara temente a Deus e que era um camarada ali que merecia ser herdeiro natural ao trono, provavelmente ele nunca, nunca, mas nunca mesmo ajudaria Davi a fugir de Saul. Porque ele queria mais, talvez, neste contexto, que Davi morresse mesmo e ele assumisse o trono.
independente de qualquer coisa. Mas aí que Jonatas, ele tinha um pensamento contrário ao pensamento de seu pai. Saul já tinha perdido as estribeiras. Deus já tinha se retirado de Saul. Mas Jonatas manteve o seu propósito. Ele não permitiu que esses pensamentos intrusivos dominassem ele. E assim, ele pôde entender que Davi era o próximo rei, que ele tinha sido ungido por Samuel, pelo profeta Samuel. Aí, vou trazer isso para a nossa realidade. Da mesma forma que Jonatas foi leal a Davi, e Davi, pelo versículo que eu li, foi leal a Jonatas, será que você acredita que você é leal como amigo de alguém? Ou você tem a lealdade de algum amigo que você possa dizer, não, este meu amigo é leal a mim em todas as circunstâncias. Não, eu sou leal ao meu amigo em todas as circunstâncias. Amigos, se você tem amigos assim, guarde a todas as chaves que você tiver, porque isso é raridade. Amigos leais são tão raros hoje como era antigamente. Jonas não permitiu que o orgulho dele tirasse a lealdade que ele tinha com Deus em primeiro lugar e com seu amigo Davi, que se tornou irmão. Jonatas era com Davi em tudo, em todas as coisas. Isso é maravilhoso. A pessoa saiu de cena, um herdeiro natural ao trono de Israel saiu de cena para que o novo ungido do rei tomasse a posição. Isso é fantástico. O que isso te ensina? Porque isso me ensina muitas coisas. Tem muitas pessoas querendo ser o primeiro em tudo. Em tudo. Eu mereço ser o primeiro, eu vou ser o primeiro. Mas será que não está na hora de você ser o segundo neste reino? Será que não está na hora de você pensar um pouco mais em ser mais leal e se retirar um pouco de cena? E pela sua lealdade a Deus em primeiro lugar, e ao teu amigo, ao teu irmão, à tua mãe, ao teu pai, ao teu filho, a quem quer que seja, e você permitir, por essa lealdade, que essa pessoa tome o seu lugar, no momento que Deus permitir. Essa amizade entre Davi e Jonatas se tornou tão falada e escrita que raramente nós vemos essas amizades assim, sabe? De esse amor fraternal. Essa amizade, ela transcendeu o tempo. Além de Jonatas salvar Davi e deixar ele fugir várias vezes de seu pai, que procurava matá-lo, que Jonatas ali ele se viu numa posição que, cara, ou eu honro meu pai, que já tá batendo a biela, ou eu honro a Deus. Jonatas foi sábio. Ele entendeu que Deus era com Davi e ele honrou a Deus. A quem nós temos honrado? Além de sermos leais, a quem nós temos dado honra? A objetos? A pessoas, simplesmente? Ou primeiramente a Deus, para que aí sim a gente possa honrar outras pessoas através de Deus, aquele que Deus determinar. E como eu disse, essas perguntas que eu estou fazendo são perguntas difíceis de serem respondidas, mas nos leva a refletir sobre relacionamentos, lealdade, honra.
são palavras, sentimentos difíceis hoje, concorda? É por isso, irmãos, que abdicarmos de nós mesmos ao reino de Deus não é fácil. Requer muito sacrifício. Eu entendo. Eu entendo. Bom, Jonatas, uma história impressionante aqui é que ele sozinho com o seu escudeiro avançou sobre um exército filisteu. Eu acredito que ali na batalha ele também queria avançar sobre aquele exército, sobre Golias. Ele não estava nem aí. Você sabe por que ele não estava nem aí? É porque o lema dele, nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos, impressionante, seja com muitos ou seja com poucos. Eu vou repetir. Nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou seja com poucos, ou seja com nada, ou seja um impossível. O que pode atrapalhar a Deus de agir no impossível? Jonatas tinha isso no seu coração. Jonatas sabia que se Deus estivesse com ele, ele venceria também o gigante Golias, nem que se fosse ao fio da espada. Ele não estava nem aí. Ele só queria o seu escudeiro do lado dele e pronto. Ele ia matar esse gigante se Deus quisesse, tivesse um propósito para a vida dele. Mas ele tinha um propósito para Davi. Então Davi derrotou o seu gigante. E esse lema, essa frase de Jonatas é tão sensacional que virou um lema para ele. Ele não estava nem aí, irmãos. O tamanho da dificuldade. Olha só, ele não estava nem aí para o tamanho da dificuldade. Ele queria honrar a Deus. Ele queria honrar o santo nome de Deus. E ele queria fazer ali que Deus fosse o vencedor e proclamado o único Deus sobre Israel. Que afronta era aquela? Agora você consegue entender o legado de Jonatas? O que Jonatas está explicando para mim e para você? O que ele deixou para mim e para você? Lealdade, honra e milagre. Milagre, é milagre. É experienciar o sobrenatural. É viver no sobrenatural. É com muito ou com pouco, ou com nada. Ele ia. Ele ia. Quantas guerras nós não possuímos hoje? Que nós olhamos e, nossa, essa coisa é impossível. É impossível. Isso aqui não tem jeito, não dá. Eu já tentei, não dá, não vou, não vai conseguir, não vou. Isso não é para mim. Essa porta se fechou e pronto. Quantas e quantas dificuldades que nós não passamos. E quantas vezes a gente não se vê pensando, não se pega pensando isso aí. Que não tem jeito. Eu vou te desapontar, realmente. Para mim e para você, não tem jeito não. Porque a gente é muito fraco. Mas a partir do momento que nós temos o Deus de Israel, o mesmo Deus, vencedor daquelas batalhas, nós vamos vencer essas batalhas de hoje. Porque o mesmo Deus, ele não muda. Ele não muda a sua essência, os seus pensamentos. Ele não muda quem ele é. Nós mudamos, ele não. Então é o mesmo Deus que age antes, é o Deus que age agora. É o Deus que está aqui por mim e por você agora. É esse Deus. Maravilhoso. É o Deus do impossível. Ele nunca vai fazer o que é possível você fazer. Talvez até ajude. Nunca. Talvez até ajude. Dê ali um tapinha para você começar a andar. Mas ele só vai agir, irmãos,
quando chegar na parte do sobrenatural. Senão a glória dele não se manifesta. Você conseguiu até certo ponto? Amém. Você fez a sua parte. Ora e entrega para que Deus faça dele. Não tenta ajudar a Deus. Isso você não vai conseguir. Largue de ser cabeça dura, rapaz. Então, aprenda com Jonatas a experienciar o milagre. Mesmo no impossível. Mesmo no impossível. Ele acreditava que Deus era com ele. Seja com muitos, ou seja com poucos, ou seja com nada. O nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus dos milagres. É o Deus que faz as maravilhas. É o mesmo Deus que faz você levantar de manhã, deitar à noite. É o mesmo Deus que coloca comida à sua mesa, que não deixa você sentir falta de nada. Ele te sustenta e sempre te sustentará a partir do momento que você se entregar como filho, deixar de ser um sem juízo ou uma sem juízo e começar a ter a visão que Deus, ele está aqui por mim e por você. Uma outra passagem aqui. Quando Jonatas e Davi se encontram no deserto, numa passagem, ali tá. Se você achou que a história até aqui já estava sensacional, pega isso aí. Na conversa, Jonatas deixa claro: tu reinarás, você vai ser o rei, você é ungido do Senhor, você é aquele que Deus escolheu, camarada. Glórias a Deus. Só que tem um porém. Eu serei o segundo no seu reino. Eu estarei contigo para o que der e vier, em todas as batalhas, em todas as guerras. Eu sou leal, eu te honro, eu honro a Deus e honro você. Eu experiencio os milagres de Deus. Eu tenho fé que o Deus é o Deus do impossível. E eu acredito que você é ungido de Deus e eu estou com você. E eu serei o segundo no seu reino. Ali, de fato, irmãos, ele se colocou aqui, ó. Ele saiu daqui, o herdeiro natural, e se colocou aqui, ó, abaixo do ungido do Senhor. Isso é para que você entenda de uma vez por todas que Jonatas sabia. Apesar do seu pai, Jonatas sabia o que Davi se tornaria. E ele queria estar junto. Ele queria estar junto de Davi. Ele sabia. Ele queria continuar essa lealdade, esse amor ao irmão Davi. Teria sido impressionante, irmãos. Talvez teria sido impressionante. Talvez teria sido ali uma amizade ali que nas batalhas, imagina. Imaginar nós podemos. Imagina. Davi, líder, Jonatas o segundo, e os dois juntos ali, com aquela lealdade, com aquele amor fraternal, ganhando as guerras a Deus, glorificando e honrando o nome de Deus. Nossa. Como imaginar eu posso? Eu imagino que talvez tivesse sido fantástico. Mas Deus é sabedor de todas as coisas. Amém? Bom, aqui Deus tinha formado uma aliança com Davi. Jonatas sabia. Formou uma aliança com Davi. Essa aliança é a mesma aliança que Deus formou comigo e quer formar com você. Talvez você já tenha essa aliança com Deus. Talvez você esteja um pouco enfraquecido, desanimado, achando que Deus te esqueceu. Mas não. Deus não esqueceu de você. Ele te ama. Ele te ama. Se você não tem pessoas leais ao seu lado, não tem
ser maior para ser leal com você que o nosso Deus. Não tem. Se você não tem ninguém que honre você, não tem ser maior que honre você do que o nosso Deus. Se você acha que não tem fé suficiente, que você não está experienciando milagres, não tem ser maior que pode proporcionar isso a você. Se você acha que você não tem aliança com Deus e Ele não tem aliança com você, você está muito enganado. As mãos dele estão estendidas a você. Estendidas para que você estenda as suas e toque nele. Que você renove essa aliança com o nosso Deus. Sabe? Nos dias de hoje, eu confesso, é muito difícil você ter amigos mais chegados que irmãos. É claro, é muito difícil. A sociedade ela tem se tornado muito apática aos problemas dos outros. É sempre o primeiro eu e depois eu também. Só que a mudança não parte dos outros. A mudança parte de mim e de você. Deus ele te amou tanto, ele te honrou tanto, ele é tão leal a você, ele faz você experienciar milagres, que ele enviou seu filho, Jesus Cristo, da linhagem de Davi, o filho de Davi, para morrer numa cruz, para virar sacrifício vivo numa cruz, para redimir os nossos pecados. Se isso não for amor, lealdade, honra, fé e experienciar milagres e aliança, amados, me explica o que é então? Ou eu tô maluco? Tô doidão? Não. Deus, ele te ama. Ele sempre vai te amar. Ele só quer uma coisa de você. Só uma. E é bem pequenininha por tudo que ele já faz por você. Ele quer que você seja leal a ele também. Ele quer que você honre o seu santo nome. Ele quer que você tenha fé nele para você experienciar esses milagres. E ele quer que você também estabeleça uma aliança com ele. Para que você tire esse posto de primeiro de tudo e se submeta ao reinado dele. Ele só precisa que você diga: eu aceito seguir a Jesus. No seu coração, fechando os seus olhos, eu aceito seguir a Jesus. O meu Salvador, o meu Redentor, ele vive porque ele ressuscitou o terceiro dia. E assim que ele ascendeu, ele colocou em cada um de nós, o Espírito Santo, a boa semente, que germina e dá muitos frutos. Talvez a tua semente não tenha germinado ainda, por motivos que só Deus saiba. Mas talvez já está na hora de você regar esta terra do seu coração e se entregar a Jesus e deixar germinar essa semente. Faça isso. Experimente viver o novo de Deus. Sai da mesmice. Se você aprendeu hoje o legado que Jonatas deixou para mim e para você, amados, não perca mais tempo, porque ainda dá tempo. Mas o relógio do tempo está contando. Está no tic-tac infinito até chegar o dia da última trombeta soar. E vai ecoar nos 4 cantos da terra. E ali é o final. Então, ainda dá tempo.
Aceite a Jesus como o seu único Senhor e Salvador. Aceite. Aprenda com Jonatas. Não aprenda apenas com Davi. Aprenda com Jonatas. Ele nos ensinou muito hoje. Eu espero que você leve essa palavra com você até seu último dia, porque Jonatas me ensinou algo incrível, incrível, que eu levarei até os meus últimos dias aqui na terra, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, o Senhor é sublime. O Senhor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a estrela da manhã, o lírio dos vales. Não há outro Deus como tu. Não há outro Deus como tu. O Deus que vence as nossas batalhas, guerreia as nossas guerras, que nos dá paz, que nos dá livramentos, que liberta-nos de todo o mal. Obrigado, Pai. Porque não falta em nossa mesa o nosso sustento. Porque não falta uma cama para a gente repousar o nosso corpo. Porque não falta, Pai, a saúde para trabalhar, para viver o dia, para viver os milagres do Senhor. Pai, muito obrigado por esta palavra. Pai, que nós possamos aprender com Jonatas, e não somente com Davi, com Jonatas. Ensina-nos, Pai, a ser mais leais ao Senhor, a honrarmos mais ao Teu santo nome, a termos mais fé em Ti. Ensina-nos, Pai. Renova, Pai, a Tua aliança conosco, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por tudo, porque o Senhor é maravilhoso. Abençoe-nos, Pai, neste dia, que possa germinar a boa semente em nossos corações e que nós possamos frutificar o Senhor e que nós possamos experimentar os Teus milagres, os Teus sinais, as Tuas maravilhas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, muito obrigado por este momento que passamos juntos. Eu aguardo vocês na próxima semana, né? Fiquem ligados nas nossas redes sociais, né? É Miklenat, né? É o nosso Instagram @Miklenat, né? E aqui também no YouTube, tá bom? Então, muito obrigado por passar este momento conosco, se alimentando dessa mensagem, que essa mensagem veio do forno dos altos céus aos nossos corações. Que Deus te abençoe, que resplandeça a sua luz sobre o seu rosto. Vá em paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.